Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno da segunda série. Nesta videoaula eu estarei apresentando para vocês a situação de aprendizagem 2, 3 e 4. E essas três últimas situações de aprendizagem do terceiro bimestre, a gente vai aprender as habilidades de interpretar a dependência da temperatura de ebulição das substâncias em função da pressão atmosférica, fazer previsões a respeito da propriedade dos materiais a partir do entendimento de interações químicas inter e intrapartículas e, por último, analisar a informação sobre os impactos ambientais, econômicos e sociais da produção e uso dos materiais estudados. Então, iniciando na situação de aprendizagem 2, onde fala das forças de interação entre as partículas e as substâncias macromoleculares. Quando fala de substâncias macromoleculares, está falando dos cristais, por exemplo, do cloreto de sódio que a gente estudou na situação de aprendizagem 1, de, por exemplo, silício, que é um material que a gente não estudou, o óxido de silício, né? E dentre outras características que os materiais têm, pode ser diamante, grafeno, grafite, enfim. Nessa situação de aprendizagem 2, ela começa com pesquisa em grupo, né? E essa página 28 e 29, eu passei para vocês na sala de aula uma tabela, que é essa tabela aqui. Essa tabela fala do tipo de substância de acordo com a natureza das forças de ligação interpartículas e as propriedades relacionadas com a estrutura. Então isso é basicamente um resumo que vem desde lá do segundo bimestre e vem até a última situação de aprendizagem que a gente aprendeu. Tá? Então, o tipo de substância, se a substância for iônica, né, as partículas que vão compor ela serão cátions e ânions, por isso que ela é iônica. E qual é o tipo de ligação? Iônica mesmo. E as forças entre partículas é a ligação iônica, só que essa ligação iônica, que a gente discutiu pouco, é uma interação eletrostática entre os íons, que é aquilo que eu cansei de falar para vocês, né? Que você tem um íon positivo e um íon negativo, que eles vão se atrair e ficarem juntos, né? Isso é ligação iônica. E a propriedade relacionada com a estrutura tem elevada temperatura de fusão, são maus condutores de corrente elétrica no estado sólido, porém bons condutores quando fundidos. E algumas substâncias iônicas, né, não todas, são excelentes condutores quando dissolvidos em água. Né? E aqui tem o exemplo o NaCl e o MgSl2. Por que não fala da dissolução em água aqui? Porque algumas substâncias iônicas são pouco solúveis em água. Mas isso não descaracteriza ela como um composto iônico. Em ligações moleculares, né, em substâncias do tipo moleculares, as moléculas podem ser não polares aqui ou podem ser polares aqui. Se as moléculas forem não polares, o tipo de ligação é covalente nas duas, né? Só que se elas forem não polares, elas vão se formar por dispersão de London. E o que vai remeter a elas isso? Baixas temperaturas de fusão e de ebulição, geralmente gasosos ou líquidos a temperatura ambiente, não condutores em maneira nenhuma, insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. E aqui nós temos o hidrogênio, o tetracloreto de carbono, o butano, e aqui na molecular ela também vai ser covalente, só que ela vai ser das moléculas polares, vai ser dipolo e ligação de hidrogênio. Aqui coloca só dipolo, mas eu passei um esquema para vocês na sala que fala que é dipolo permanente. E dentro da dipolo permanente nós temos a ponte de hidrogênio, que é o tipo de interação entre moléculas mais forte que existe. Né? E qual que é a característica dessas moléculas? São semelhantes aos não polares, porém com temperatura de fusão e de ebulição mais elevadas. Podem apresentar solubilidade em água. Né? E aqui coloco o próprio exemplo a água, ácido clorídrico e a amônia. Desses três aqui, lembrando a aula passada, nós temos a água e a amônia que formam ponte de hidrogênio. Né? Aqui nós temos um outro tipo de substância que é a sólida de rede covalente. Esse nós não falamos até então, por isso é importante estar olhando essa tabela. Qual que é a situação desse aqui? Nós temos átomos ligados em arranjos tridimensionais, que são chamados de macromoléculas. Né? São também formados por ligação covalente. Né? Então, eles têm a ligação covalente, só que em formato de rede. Né? E como é que eles se apresentam, esses materiais? Materiais são duros, com elevadas temperaturas de fusão, geralmente acima de 1000 graus. Então, nessa característica, eu diria o quê?
que ela seria uma substância iônica, mas não é. Ela é uma substância covalente, tá? Porque ela é sólida de rede covalente. E aí, geralmente são não condutores, né, de corrente elétrica e insolúveis em solventes comuns, né? E como exemplo nós temos aqui o quartzo, que é a areia, né? O quartzo, o diamante, o grafite, né? No caso, o grafite conduz corrente elétrica, né? E tem os fullerenos que também conduzem corrente elétrica. Mas o silício é um mau condutor de corrente elétrica. E a metálica, que nós também falamos poucos, né? Qual que é a característica da ligação metálica? São cátions em nuvens eletrônicas, ou seja, elétrons com mobilidade. Resumindo, um mar de elétrons. Se eu tenho elétrons em mobilidade, eu tenho cargas em movimento. Se eu tenho cargas em movimento, então uma ligação metálica é um excelente condutor de eletricidade. O tipo de ligação é metálica mesmo, né? As temperaturas de fusão variam muito, porque, por exemplo, a maioria dos metais tem alta temperatura de fusão, mas nós temos um metal especial na tabela periódica, que é o mercúrio, que é líquido a temperatura ambiente. Por isso que essas temperaturas de fusão são variáveis. São sempre bons condutores de calor e de eletricidade, de modo geral são maleáveis e dúcteis, né? E aqui tem alguns exemplos: zinco, cobre, estanho, chumbo, níquel, prata, etc., né? Então seguimos aqui para a situação de aprendizagem número 3, né? Voltando lá para o nosso material. Situação de aprendizagem número 3. A pressão atmosférica e sua influência na temperatura de ebulição das substâncias, né? Como é que a gente pode entender isso? Fazendo um exercício que é um gráfico, né? São dois gráficos, onde vai relacionar pressão atmosférica por altitude, então altitude, pressão atmosférica, e altitude, temperatura de ebulição, e pressão, temperatura de ebulição, né? E aqui toma como exemplo várias cidades, lembrando que quanto mais perto do mar, por exemplo, Rio de Janeiro, que é uma cidade de litoral, né? Quanto mais perto do mar, maior a pressão atmosférica. Ou seja, quanto menor for a altitude, maior será a pressão atmosférica. Quanto menor for a altitude, maior será a temperatura de ebulição. Isso quer dizer que quanto maior for a pressão, maior será a temperatura de ebulição, né? E assim é com Santos, que também é uma cidade litorânea. Aí São Paulo, a água já tem uma pressão atmosférica menor, passa a ferver a 97 graus, e você pega lá no Monte Everest, que é o maior pico mais alto do mundo, a água vai ferver a 72 graus, né? E La Paz, né, que é a capital do Peru, 3.600 metros, a água ferve a 88 graus. Continuando, vocês tinham que fazer esses dois gráficos aqui. E aí, vamos voltar aqui, ó. Pegar esses dois gráficos aqui, né? Ó. Era para ter ficado mais ou menos assim o gráfico de vocês, ó. O primeiro gráfico, altitude por pressão atmosférica, e o segundo gráfico, pressão atmosférica por temperatura de ebulição, né? Tinham que se apresentar mais ou menos dessa forma. Então, continuando, procure localizar em mapas das cidades os montes citados e compare os valores da pressão, da temperatura de ebulição, né, em função da altitude. Então, se a gente olhar para o gráfico, a gente observa que a pressão, né, ela vai diminuindo na medida que, ó, a pressão diminui. Observem isso, ó, a pressão diminui, não é isso? Na medida que a altitude aumenta. Mais alto, menor pressão. Mais baixo, maior pressão. E aqui nós temos pressão por temperatura, que é o inverso. Quanto maior for a temperatura de ebulição, é porque maior é a pressão. Ok? Voltando lá. Questão 3. Explique com suas palavras o significado de pressão de vapor. Então vamos lá, pessoal. Explique com suas palavras o significado de pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão que um vapor de um determinado líquido exerce contra o recipiente ou contra a atmosfera. Então, por exemplo, isso depende da interação entre as partículas do líquido. A água, por ser polar e por ter ponte de hidrogênio, tem uma forte interação entre suas moléculas. Então, é claro imaginar que a pressão de vapor da água vai ser menor do que, por exemplo, a da acetona.
né? Então, o que é pressão de vapor? É a pressão em que um líquido, a hora que ele evapora, força o recipiente ou a atmosfera, tá? Explique com base em seus conhecimentos o fato de um líquido entrar em ebulição a uma dada temperatura e uma dada pressão atmosférica. Como a gente viu nos gráficos lá em cima, né? A pressão atmosférica exerce uma força sobre o líquido, o que vai dificultar com que esse evapore. Quanto maior a pressão, mais difícil é desse líquido evaporar, né? Porque a pressão está fazendo uma pressão sobre o líquido, impedindo que ele evapore. Então, qual que é a relação? Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Vamos aqui para a lição de casa, onde fala, né, de dois frascos iguais, contendo quantidades iguais de líquidos. Um é água e o outro é álcool etílico, que é o etanol, né? E os valores de suas pressões máximas. Então, como eu já tinha comentado anteriormente, a pressão de vapor da água é 18 milímetros de Hg. Por que milímetros de Hg? Que é a mesma unidade utilizada para a pressão atmosférica, que tem 760 milímetros de Hg, né? E a pressão do álcool é 44 milímetros de Hg. Olha a curiosidade aqui. Se eu pegar um copo de água, colocar dentro de um recipiente e colocar uma bomba de vácuo ligada nesse recipiente e for diminuindo a pressão dentro desse recipiente, a hora que a pressão atingir 17 milímetros de Hg, a água vai começar a ferver desde que ela esteja a 20 graus. Curioso isso, né? Explique por que o álcool etílico é mais volátil que a água. Isso tem tudo a ver com o que a gente viu de interações interpartículas na lição anterior, né? Por que ele é mais volátil? Porque a força de interação entre as suas partículas é menor do que a da água. Portanto, ele vai ter uma pressão de vapor maior. Consequentemente, ele vai ser mais volátil. Vai ser mais fácil para ele evaporar do que para a água evaporar. O gráfico a seguir mostra a variação da pressão de vapor com a temperatura para os dois líquidos, água e álcool etílico. E aqui está marcado álcool etílico e água. Isso quer dizer que a 760 milímetros de Hg, ou seja, no nível do mar, o álcool vai ferver a 78 graus e a água vai ferver a 100 graus. O curioso de olhar para esse gráfico aqui, que vocês devem ter sempre essa atenção nisso, é o seguinte: a 380 de pressão, o álcool vai ferver aproximadamente uns 40 graus, né? E a água vai ferver aproximadamente a 78 graus, né? Descreva as informações que podem ser extraídas a partir da análise do gráfico, que eu acabei de falar, né? O gráfico mostra que o etanol tem temperatura de ebulição a 78 graus, a pressão externa é de 760 milímetros de Hg. Observando o gráfico, procure relacionar a pressão de vapor do líquido com a temperatura de ebulição e pressão atmosférica, explicando por que o álcool etílico entra numa ebulição quando aquecido a 78 graus. Suas explicações podem ser aplicadas a outros líquidos? Sim, com certeza. Então, voltando aqui no gráfico, por que o álcool ferve a 78 graus? O primeiro fator a ser referenciado é a pressão, né? A pressão de 760, o álcool ferve a 78. Agora, por que nessa mesma pressão a água ferve a 100? É mais ou menos isso que está perguntando. O álcool vai ferver 78 porque suas interações entre suas partículas é menor do que a da água. Se a sua interação é menor do que a da água, ele vai ter uma maior facilidade para evaporar. Consequentemente, ele vai ter uma temperatura de ebulição menor do que a da água. Ok? Entenderam? Continuando, ó. Para saber mais, são fornecidos a seguir os valores da temperatura de ebulição e os tipos de forças interpartículas do dimetilpropano e do etanol, que é o álcool etílico, que é o nosso álcool combustível, né? Então nós temos o dimetilpropano, né? Temperatura de ebulição 9,5 graus a 760 milímetros de Hg, e as atrações entre suas moléculas são fracas, portanto é uma molécula polar. Portanto, não está falando aqui, ela é forças de London. E por que ela é força de London? Porque ela é constituída de carbono e hidrogênio, que tem uma pequena diferença de eletronegatividade entre seus átomos, né? A diferença entre carbono e hidrogênio é pequena. E além disso, nós temos 4 carbonos que se anulam entre si, dificultando a formação do dipolo permanente. Portanto, essa molécula apolar que tem uma interação entre partículas de forças de London.
diferente do etanol, que nós temos um OH. Lembrando vocês que o OH é hidrogênio ligado a oxigênio. Portanto, além de você ter um momento dipolar aqui, que vai ser uma molécula de polo permanente, você ainda vai ter a formação da ponte de hidrogênio, porque a ponte de hidrogênio é formada quando você tem hidrogênio ligado ou a oxigênio, ou a nitrogênio, ou a flúor. Então, portanto, o álcool vai ferver a 78 graus e meio, né? E, portanto, é uma molécula polar, formada por ligações de hidrogênio, devido à presença do grupo OH. As forças intermoleculares entre as moléculas do dimetilpropano e do etanol explicam a ordem de grandeza de suas temperaturas de ebulição? Sim, né? Porque uma é molécula apolar, de polo instantâneo, né? Induzido instantâneo, que é forças de London, e a outra de polo permanente, que é uma molécula polar, que é ponte de hidrogênio. Qual das substâncias é mais volátil? A que tem menor temperatura de ebulição. A que tem menor temperatura de ebulição é mais volátil. Lição de casa. A figura a seguir apresenta a variação da pressão de vapor com a temperatura para o etanol e para o éter dimetílico, líquidos a temperatura ambiente. Ambos têm a mesma composição química, C2H6O. Porém, apresentam arranjos moleculares diferentes. Considere as interações que podem ocorrer entre as moléculas de cada uma das substâncias e decida qual curva representa o éter dimetílico e explique. Então aqui, galera, nós temos duas opções, carbono, oxigênio, carbono, e aqui a gente sabe que não forma ligação de hidrogênio, e aqui nós temos oxigênio ligado a hidrogênio, que forma ligação de hidrogênio. Lembrando vocês que a ligação de hidrogênio é muito mais forte a sua interação do que a de polo permanente, né? Aqui, então, a interação entre as moléculas do éter vai ser menor. Consequentemente, ele vai ferver a uma temperatura menor e terá uma pressão de vapor maior, porque a interação entre suas moléculas é menor. Menor interação, maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição. Ok? E com o etanol, ao contrário. Maior interação, maior temperatura de ebulição, menor pressão de vapor. E aqui, então, temos no 1, que é o éter dimetílico, e no 2, que é o etanol. Questão 2. Em qual das cidades relacionadas na tabela a seguir, a água vai ferver numa temperatura mais baixa? Para a água ferver numa temperatura mais baixa, a cidade tem que estar numa altitude maior. Porque quanto maior é a altitude, menor é a pressão atmosférica. E quanto menor é a pressão atmosférica, menor é a temperatura de ebulição. Então, dessas cidades, qual que vai ferver numa temperatura menor? Vai ser a cidade de São Carlos. Ok? Questão 3. Verifique a altitude da sua cidade. Em sala de aula, eu falei para vocês que na cidade de Rio Claro a água ferve a 97 graus Celsius. Vamos ver na tabela aqui atrás para descobrir qual que é a altitude dela? Então, ó, aqui atrás nós temos quem que ferve a 97 graus? A cidade de São Paulo. Qual que é a sua altitude aqui em relação ao nível do mar? 750 metros. Então é mais ou menos 750 metros a altitude da cidade de Rio Claro. Aqui, pressão de vapor acetona, substância utilizada na indústria como solvente de esmaltes, verniz e tintas, é de 185 milímetros de Hg. Se vocês compararem acetona com a água que está lá atrás, o álcool, olha, 185, e aqui atrás, só por curiosidade, nós temos álcool 44, que é muito menos do que a metade, não é isso? E a água que é 18, que é mais ou menos metade do álcool. Então, continuando aqui, onde nós estávamos, comparando com a pressão de vapor da água, né, que é essa 18 milímetros, qual dos dois líquidos é mais volátil? A acetona é muito mais volátil que a água. Então, praticamente 10 vezes, né? Ou seja, tem mais facilidade para evaporar a acetona. Por quê? Porque quanto maior é a sua pressão de vapor, mais fácil essa substância irá volatilizar ou evaporar. Consequentemente, ela vai ter uma temperatura de ebulição menor e vai evaporar mais fácil, ok? Porque sua interação entre as partículas é menor.
Questão B. Qual dos dois líquidos você espera que apresente maior temperatura de ebulição à mesma pressão? Qual dos dois vai ter maior temperatura de ebulição? A água. Por quê? Porque ela tem menor pressão de vapor. Que isso quer dizer que suas moléculas estão mais unidas, né? E por que a água está mais unida? Porque ela forma ponte de hidrogênio, né? Então a temperatura de ebulição da água vai ser muito maior do que a da acetona. Você considera que as forças com que as moléculas de acetona se atraem devem ser mais ou menos intensas? Devem ser muito menos intensas, por isso que ela é mais volátil, por isso que sua temperatura de ebulição é menor. Desafio. Nós temos glicerina com essa fórmula molecular. O seu estado líquido, ela é líquida a temperatura ambiente, né? Com um ponto de fusão de 18 graus e temperatura de ebulição a várias pressões. Então a glicerina, no nível do mar, ela ferve a 290 graus. A 100 milímetros de Hg, ela ferve a 222. Então de 760 para 100 ela tem pouca variação de temperatura, né? Porque diminuiu mais de 7 vezes. Com 10 ela ferve a 166 e a 4 a 14 graus. Então vamos lá. O glicerol é normalmente utilizado na preparação de diversos produtos, como medicamentos, de higiene pessoal, bebidas e tal. Enfim, leiam o texto na íntegra e prestem bastante atenção na importância. A pergunta é: qual que é a vantagem para a indústria reduzir a pressão do sistema para fazer a destilação da glicerina? A glicerina não vai ferver a 290 graus, que é uma temperatura bem alta. Se ele baixar a pressão, ele pode conseguir ferver ela a 166. Isso gerará uma economia de energia para a indústria, o que diminuirá o custo de produção da glicerina bidestilada. Questão 2. Faça uma estimativa da temperatura de ebulição da glicerina à pressão em que é destilada a 60 milímetros de Hg. Então vamos lá. O gráfico que vocês deveriam ter feito deveria ter ficado mais ou menos assim, né? E vocês deveriam aqui, ó, unir esses pontos aqui da forma mais uniforme possível, tá? Fazer isso com o mouse é muito difícil, gente. Então, mais ou menos isso, melhor feito por vocês, né? Então, é mais ou menos isso. E aí ele quer saber, por exemplo, a 60 milímetros de Hg, não é essa a pergunta? Então, ó, a 60 milímetros de Hg, né? Qual que seria a temperatura de ebulição? Vamos voltar lá. 60 milímetros de Hg seria mais ou menos aqui, né? Então, puxando aqui, ó. Qual que seria mais ou menos? Seria mais ou menos em torno de uns quase 200 graus. Uns 180 graus. O gráfico de vocês deve ficar um pouco melhor que o meu, né? Mas deve ficar em torno de 180 a 190 graus Celsius a temperatura em que essa glicerina irá ferver, né? Continuando, busque informações sobre destilação a pressão reduzida. O que é destilação a pressão reduzida? Primeiro vocês precisam saber o que é destilação. Então, pessoal, isso aqui é um esquema de destilação de laboratório, tá? Na indústria eles usam um formato diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o seguinte: você tem uma mistura aqui, né? Você tem um material aqui que você vai destilar. Você aquece esse material vai virar vapor, né? E você vai controlar a temperatura por esse termômetro aqui, que essa temperatura vai ser a temperatura do vapor, né? E a hora que ele entra nessa câmara aqui chamada condensador, né? Ele não estava quente aqui ele vai resfriar e voltar a ser líquido. Então esse é o processo de destilação. O que muda desse processo de destilação para destilação a pressão reduzida? Na pressão reduzida você vai ligar aqui no sistema uma bomba de vácuo. E aí, quando eu diminuir a pressão aqui dentro, esse líquido não vai ferver numa temperatura menor? Então, fervendo numa temperatura menor, o que acontece? Eu preciso gastar menos energia aqui para fazer esse líquido ferver, tá? E essa é uma das vantagens de se trabalhar a destilação a pressão reduzida. A outra vantagem é que, por exemplo, a glicerina, na sua temperatura de ebulição, ela começa a ficar escura, tá? Ela começa a oxidar e ficar escura. E aí o que acontece? Se você consegue destilar ela numa temperatura menor, vai acontecer dela então ficar mais cristalina, não ficar com uma cor amarronzada. E assim nós chegamos no final da situação de aprendizagem, né?
Número 3, espero que vocês façam o que eu aprendi inteiro, né? Sendo honestos com a aprendizagem de vocês. E vão para a situação de aprendizagem número 4, né? E a última desse bimestre. Nesta situação de aprendizagem, vocês têm que montar um diagrama. E aqui dá um exemplo, ó. Água pura, que apresenta valor definido de densidade e que varia com a temperatura. Então pede para você fazer um resumo de dois esquemas, né? O primeiro esquema é sobre sobre interações entre partículas, né? Onde você tem a interação, a estrutura, a partícula, estado físico, estado sólido, estado gasoso, pressão de vapor, temperatura de fusão e de ebulição. Isso é uma atividade pessoal, então cada um costuma montar a sua maneira, né? Mas, como exemplo aqui, nós temos um esquema desse. Então, esse é um esquema possível, onde as partículas se organizam em estruturas, né, que determinam a interação entre partículas, que determinam esses estados físicos, que podem ser esses estados físicos gasoso, líquido e sólido, né? Do gasoso para o líquido você tem que colocar energia, do líquido para o sólido você tem que colocar energia. O líquido com energia vai ferver, que é a temperatura de ebulição, né? Temperatura de ebulição depende do que? Da pressão atmosférica, né? Da pressão externa. E o líquido também apresenta pressão de vapor, né? E essa pressão de vapor também depende da pressão externa, tá? Seguindo que o líquido com mais energia, com menos energia, ele vai se transformar num sólido, não é isso? E a energia relacionada com o sólido tem a ver com a temperatura de fusão. Então esse era um esquema que vocês tinham que fazer, né? E o outro esquema envolve transformações químicas. Então tem transformações químicas, rearranjo, os rearranjos dos átomos, lembrando que toda reação química é um rearranjo de átomos, conservação da massa, né? Segundo Dalton, novas substâncias e produtos formados, né? Que são, se o reagente está se rearranjando, ele vai formar produto, né? Tem que ter a proporção entre as massas para respeitar a conservação de massa, tem que ter evidência, porque é uma transformação química, e tem que ter uma equação química, né? Com quebra e formação de ligações. E as suas fórmulas químicas e propriedades características. Vamos ver uma forma de fazer isso, né? Seria dessa forma aqui, ó. Então nós temos as transformações químicas que tem que ter equações químicas. Essas mesmas transformações químicas têm que ter evidências, como mudança de cor, efervescência, liberação de calor, enfim, né? E as transformações químicas envolvem rearranjos, produtos, né? Reagentes, rearranjos de átomos, conservação de massa, proporção entre massas, quebra e formação de ligações, né? E tudo isso aqui vai o quê? Formar novas substâncias, produtos, que têm propriedades características, como temperatura de fusão, ebulição, densidade e solubilidade, e são representadas por fórmulas químicas. É mais ou menos isso que poderia ser feito, né? E aí nós vamos chegando ao final da situação de aprendizagem 4, que é o fim do bimestre, e aí vem aquela parte, você aprendeu? É nessa parte onde vocês irão descrever, né, estudar para as nossas avaliações. E aqui tem alguns exercícios para vocês responderem, né? Desejo a todos aí um bom estudo e até a próxima.